Um objeto de massa 500 gramas recebe uma certa quantidade de calor Q e com isso sofre uma variação de temperatura. A relação entre a variação de temperatura e a quantidade de calor Q, né, está representada no gráfico abaixo. Então nós temos aí o gráfico fornecendo variação de temperatura, quantidade de calor. Temos que tomar muito cuidado com esse gráfico aí, tá? Por que que a gente tem que tomar cuidado com esse gráfico? Dá uma olhadinha na unidade de quantidade de calor aqui, ó. Isso aqui está em quilojoule, tá? Em quilojoule, então tem que tomar cuidado, tá? Está em quilojoule. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor específico C desse objeto. Então, se a gente olhar aqui, a unidade do calor específico está em joule por grama grau Celsius, tá? Então, vamos lá. O que nós temos ali, ó? Quantidade de calor no eixo X, certo? E lá em cima, no eixo Y, e no Y, vamos ter a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor que nós temos aí são 120 kJ. 120 kJ. No eixo Y, nós vamos ter a variação de temperatura, que vai do 0 até 60 graus Celsius. Tudo bem até aí, gente? Então, o ΔT, o ΔT aí é 60 graus Celsius. Nós vamos pegar a equação fundamental da calorimetria, né? Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A quantidade de calor é 120 kJ. Então são 120 mil joules, tá? 120 mil joules. Então a gente vai substituir 120 mil joules vai ser igual a 500 vezes o calor específico vezes 60, que é a variação de temperatura. 500 vezes 60 dá 30 mil. Então, esses 30 mil ele vai dividindo do outro lado, né? 120 mil dividido por 30 mil. Então, o calor específico vai ser de 4 joule por grama grau Celsius. Resposta alternativa B de bola. No início do século XX, Pierre Curie e colaboradores, em uma experiência para determinar características do recém-descoberto elemento químico rádio, colocaram uma pequena quantidade desse material em um calorímetro e verificaram que 1,3 grama de água líquida ia do ponto de congelamento, ou seja, temperatura igual a zero, tá? Ao ponto de ebulição, temperatura de 100 graus Celsius, em 1 hora. A potência média liberada pelo rádio nesse período de tempo foi aproximadamente, então ele quer que a gente calcule qual foi a potência média liberada pelo rádio, tá? Ele fornece para a gente aí o calor específico da água, que é 1. Fornece que 1 caloria é igual a 4 joule, né? E a temperatura de congelamento da água zero, que a gente já falou, e de ebulição 100 graus Celsius. Considere que toda a energia emitida pelo rádio foi absorvida pela água e empregada exclusivamente para elevar sua temperatura, né? Ou seja, não houve troca de calor com o meio ambiente, tá? Então temos aqui a massa de 1,3 gramas, temperatura inicial zero, isso aí vai para 100 graus, né? Depois de 1 hora, né, de exposição, né? 1 hora em contato deles. Tudo bem? Esse 1 hora a gente vai transformar em segundos, tá? São 3.600 segundos. E aí nós vamos calcular aí agora a quantidade de calor, tá? A quantidade de calor é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então nós temos aqui massa de 1,3 gramas, calor específico é 1, variação de temperatura vai de 0 até 100 graus Celsius, então são 100 graus Celsius. Quando a gente calcula a quantidade de calor com essas unidades, a gente vai estar calculando em calorias, tá? Então nós temos 130 calorias. Como ele falou que 1 caloria é igual a 4 joules, e nós vamos calcular depois a energia liberada, né? E
já calculamos a energia liberada. O que ele vai querer aqui que a gente calcule aqui é essa questão da potência, né, da liberação aqui em watts. Se eu trabalho com watts, eu trabalho em joule por segundo. Tá? Então eu vou transformar esses calorias em joule. Então eu multiplico por 4, foi a relação que ele me deu. Então a quantidade de calor vai ser de 520 joules. Tá? Então a potência média, né, que é o que ele pediu realmente, está aqui, ó, potência média liberada pelo rádio nesse intervalo, vai ser aproximadamente de quanto? Então potência é energia sobre tempo. Potência e energia sobre tempo. Eu tenho a energia de 520 joules e aí em 1 hora, que são 3.600 segundos. Correto? Então a potência vai ser igual a 0,14 watts. Aproximadamente 0,14 watts. A alternativa correta é a alternativa C. Sabendo que o calor específico da água tem por definição o valor 1 cal por grama grau Celsius, um estudante deseja determinar o valor do calor específico de um material desconhecido. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 40 gramas desse material e de um termômetro na escala Celsius, de um recipiente de capacidade térmica desprezível, que seria um calorímetro, tá? E de uma fonte de calor de fluxo invariável, fluxo constante. Correto? Então, primeiramente, o estudante coloca 100 gramas de água no interior do recipiente e observa que, para elevar 20 graus Celsius a temperatura dessa quantidade de água, são necessários 5 minutos de exposição à fonte de calor. Em seguida, o estudante esvazia o recipiente e coloca em seu interior a amostra, verificando que, para elevar de 20 graus Celsius a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor deve ser de 1 minuto apenas. Então, o valor do calor específico procurado pelo estudante é... Então, veja bem, gente. Ele forneceu várias informações aqui, tá? Então, vamos começar pela água, que a gente já conhece alguns dados delas, que é colocado dentro desse calorímetro com essa fonte de exposição aí, tá? Vai fornecer energia, tá? Então, nós temos aqui 100 gramas de água e a variação da temperatura da água foi de 20 graus Celsius. Tudo bem? 20 graus Celsius. Então, eu consigo pegar aqui e calcular a potência, tá? A potência. Qual é o fluxo de energia que é liberado aí? Eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pela variação do tempo, tá? Então, nós temos aqui que a quantidade de calor é mc delta θ, né? Equação fundamental da calorimetria, tá? Nós temos que o tempo aí é 5 minutos, é isso? Então, vamos fazer vezes 60, eu vou trabalhar em segundos, tá? Não precisaria fazer alteração, podia trabalhar em minutos também, tá? Porque a gente vai trabalhar em minuto agora e depois. Eu vou transformar em segundo para que é o padrão da gente transformar isso para segundo, tá? Então, nós temos aqui que a potência vai ser igual a massa de 100 gramas de água, calor específico da água 1, variação de temperatura é 20 e 300 segundos. Então, a potência aqui vai ser de 200 dividido por 300, né? Isso vai dar, aliás, 2.000 dividido por 300, né? Isso vai dar uma potência de 20 sobre 3 watts. Vou transformar, vou deixar em fração, tá? 20 sobre 3 watts, 20 terços de watts, tá? Então, essa é a potência da fonte. Agora, nós vamos pegar essa mesma situação, né? E colocar o tempo, né? O tempo de exposição dessa outra amostra, que foi de 1 minuto, né? Então, vai ficar 20 sobre 3 é a potência, tá? A massa é 40, calor específico não sabemos. A variação de temperatura também vai ser de 20, só que vai ser uma exposição de 60 segundos. De 60 segundos. Então, vou mandar o 60 multiplicando o 20. Vou pegar o 40 vezes 20 e vou trazer dividindo, tá? Então, vai ficar 20 vezes 60 dividido por 3 vezes 40 vezes 20. Aí eu já simplifico o 20 de baixo com o 20 do numerador,
certo? Vou dividir o 60 por 3, então em cima sobra 20, embaixo sobra 40, né? 20 dividido por 40, então nós vamos ter aqui que o calor específico dessa amostra é de 0,5 calorias por grau Celsius. Isso vai nos dar a alternativa B de bola.